Vamos agora acompanhar o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Inicialmente, senadora Ana Amélia, lhe fazer um agradecimento, Vossa Excelência, na última quinta-feira, impossibilitado que tive, de presidir a Comissão de Relações Exteriores do Senado, presidiu a sessão, nos ajudando na agilização de toda uma pauta, Vossa Excelência, que tem compartilhado conosco das preocupações, e é cada vez mais intensa aqui no plenário do Senado e nesta casa, debates relacionados à política externa brasileira, as opções e as escolhas que o nosso país tem feito em relação à sua política externa e, efetivamente, os impactos que essas escolhas trazem para o nosso país. E é exatamente sobre política externa o tema que nós queremos refletir nesta tarde de segunda-feira aqui no plenário do Senado. Diplomacia sem pragmatismo corre o risco de virar retórica vazia e vazia de significados, incapaz de gerar resultados e de cumprir o papel de ser um meio para alcançar sua finalidade, que é, naturalmente, o desenvolvimento do país, não apenas econômico, mas também o desenvolvimento cultural e, evidentemente, a afirmação do nosso país frente ao mundo. Essa é a preocupação que trago, que nós possamos estar incorrendo numa diplomacia sem pragmatismos, uma diplomacia que corre a cada momento mais e mais riscos de transformar-se numa retórica vazia de significados e resultados. Faço essa reflexão ao pensar em alguns dos múltiplos desafios na atual agenda externa brasileira. Negociações de liberalização comercial entre o Mercosul e a União Europeia. A presidente Dilma, neste dia, encontra-se na reunião de cúpula na Bélgica do Brasil com a União Europeia. A agudização da crise econômica da Argentina e da Venezuela e, evidentemente, as suas consequências e os seus impactos para o futuro do Mercosul. Além do impacto, evidentemente, na balança comercial brasileira. A esperada desaceleração da economia chinesa e a redução de seu apetite por commodities minerais e alimentares exportadas pelo Brasil, as importantes transformações que estão mudando a geografia do comércio internacional mediante novas redes de acordos comerciais bilaterais e regionais, entre os quais merecem destaque o acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia, a parceria transpacífica, a Aliança do Pacífico, entre outras iniciativas, senador Pimentel, que estão a remodelar, a redesenhar a geopolítica em todo o planeta. A lista, enfim, de questões que o Brasil precisa enfrentar é grande e relevante. Algumas não podem ser adiadas, sob pena de resultarem em prejuízos irreversíveis. As profundas alterações do mapa mundi das relações econômicas internacionais evidenciam que o Brasil, de fato, precisa fugir da falsa zona de conforto ao qual parece estar amarrado. Assumindo sem temor, por exemplo, a liderança das negociações com a União Europeia, passo inicial e decisivo para desengessarmos o Mercosul, que, a continuar excludente e inviabilizador de outras alternativas, deverá ser repensado pelo país no sentido de, pelo menos, passar a flexibilizar ações individuais entre os membros que compõem o bloco. E por falar em pragmatismo e em prioridades para a imediata atenção do Brasil, uma salta, a meu juízo, aos olhos e já se impõe como urgente, que é a necessidade de normalização
das nossas realizações bilaterais entre os nossos governos com os Estados Unidos da América, indispensavelmente prejudicadas desde os episódios revelados na esteira dos vazamentos do senhor Edward Snowden. Suscito o tema sem perder de vista o repúdio à intromissão indevida da NSA em assuntos brasileiros, o que é inaceitável entre países amigos e aliados. Porém, considerando alguns dados da realidade, os Estados Unidos são a superpotência indiscutível de nossos tempos e a principal economia do mundo, ora em fase de recuperação. No presente estão sendo constituídas uma guinada para o Pacífico, a parceria transpacífica, enquanto também reavivam suas relações norte-atlânticas em ambiciosas negociações com a União Europeia. Tudo isso não pode se negar em relativo prejuízo da América Latina, que não está engajada nas tratativas da Aliança para o Pacífico. Não é razoável que o Brasil, embora de forma justificada, indignada e inaceitável, até mesmo ilegal, não é justificável que a gente possa estar aguardando o novo mandatário da Casa Branca, que virá somente em 2017, para requalificarmos o nosso relacionamento com os Estados Unidos da América, nosso vizinho hemisférico e nosso segundo parceiro comercial. Aliás, nossos vínculos econômicos, comerciais, culturais são apenas uma dimensão da densa teia de interesses cruzados entre o nosso país e os Estados Unidos da América. Não seria exagero afirmar que, a rigor, a chamada crise nas relações bilaterais refere-se, sobretudo, às realizações entre os dois governos, entre as duas sociedades, entre os dois sistemas econômicos. A verdade é que não há crise entre os dois países, muito pelo contrário. Basta atentarmos para os intensos fluxos de visitantes, de lado a lado, seja para turismo, seja para outro tipo de atividade, ou para os contingentes de brasileiros que emigraram para os Estados Unidos da América, ou para um número expressivo de norte-americanos que aqui estão domiciliados. Veja-se a quantidade de cursos de inglês, de estudantes de intercâmbio, de executivos e gerentes de empresas que transitam entre os dois países. Pode-se observar o importante percentual dos brasileiros que estudam nesse momento no exterior, no âmbito, inclusive, do programa Ciências Sem Fronteiras, e os que estão matriculados em universidades dos Estados Unidos da América, aliás, acentuando tendência histórica que faz o mundo acadêmico brasileiro ter intimidade maior com a vida intelectual norte-americana do que com a europeia na maior parte das disciplinas. Ouço com prazer o senador Pimentel. Senador Ricardo Ferraz, eu quero parabenizá-lo pelo tema que Vossa Excelência traz para reflexão nessa sessão plenária desta segunda-feira, de suma importância. Nós temos clareza de que o Brasil, que é a sexta potência econômica do planeta, precisa cada vez mais fortalecer os seus laços comerciais com os países desenvolvidos, sem esquecer daqueles que também possam consumir cada vez mais nossos produtos acabados, a exemplo dos países asiáticos e africanos. Se nós observarmos nossa relação econômica com os Estados Unidos, Vossa Excelência faz referência muito forte do programa Ciências Sem Fronteiras, onde quase 75 mil jovens brasileiros estudam no exterior e majoritariamente nas universidades norte-americanas. Este foi o caminho que o governo brasileiro encontrou para encurtar a distância entre a formação de novos técnicos, novos cientistas e, ao mesmo tempo, tê-los nas nossas universidades para que possamos chegar a pelo menos 40% dos nossos meninos e meninas entre 18 e 29 anos de idade tendo ou cursando, fazendo a sua graduação já nos anos 30. Quero também registrar de que o Brasil prima muito
com as suas relações comerciais com os Estados Unidos. Se nós observarmos a nossa reserva internacional, dos nossos 376 bilhões de dólares, quase todo ele, quase na sua totalidade, estão aplicados em títulos norte-americanos. E com isso faz do Brasil o quinto maior credor dos Estados Unidos. Aquele país, como todos nós sabemos, tem hoje uma dívida externa superior ao seu patrimônio interno bruto, algo em torno de 105%, ou seja, mais do que o seu próprio patrimônio. E nós somos o quinto credor dessa dívida externa norte-americana. E fazemos isso porque temos clareza da liquidez e da capacidade que aquele país tem de honrar seus compromissos. Nós temos, sim, um problema na balança comercial. Se nós pegarmos até final dos anos 70, início dos anos 80, a nossa balança comercial era favorável ao Brasil, ou seja, os Estados Unidos compravam mais do Brasil do que o que nos vendia. De um certo tempo para cá, dos anos 90 e particularmente no início do século XXI, essa balança comercial inverteu. Nós estamos tendo uma balança desfavorável a nós na casa de 14 a 15 bilhões de dólares por ano. Ou seja, estamos comprando mais aos Estados Unidos do que vendendo a eles. E nós precisamos ajustar essa conta para que ela se equilibre pelo menos e deixe de ser desfavorável ao Brasil. Enquanto isso não acontece, nós precisamos intensificar o nosso comércio com outras regiões do Brasil, tendo um olhar diferenciado para a América do Sul, América Latina, para a África e para a Ásia, porque são hoje esses mercados que consomem um pouco mais, sabendo de que o mercado norte-americano e o mercado europeu está saindo da crise de 2008 e logo que ele se recupere, precisamos estar com a nossa indústria, a nossa economia pronta para voltar a ter esse excelente resultado que ali nós fazemos. E Vossa Excelência, como presidente da nossa Comissão Permanente de Relações Exteriores, tem feito esse grande debate no Senado Federal. Portanto, parabéns pelo seu mandato, parabéns pela presidência. Agradeço a Vossa Excelência as contribuições e as reflexões ao nosso pronunciamento, exatamente na direção de que nós possamos olhar pela proa, para a proa. O episódio que tanto indignou não apenas os brasileiros, mas também os europeus, este é um episódio conhecido que já mereceu repercussão e reação adequada, inclusive por parte da presidente Dilma. O momento me parece oportuno e adequado para que nós possamos olhar para frente, que nós possamos fazer desse momento e dessa referência um ato que não deve continuar se repetindo. Haja vista, inclusive, que na última semana o presidente Barack Obama recebeu o presidente François Hollande da França numa visita de Estado, e as manifestações entre ambos os países foi a mais convergente possível. O Congresso Nacional, o Senado Federal, estará encerrando nas próximas semanas uma comissão parlamentar de inquérito da qual eu sou relator, e eu estou certo que este relatório também dará importante contribuição para fortalecer o aparato de segurança cibernética brasileira, evitando a repetição desses problemas. No âmbito das Nações Unidas, por outro lado, encerramos 2013 com a aprovação, por aclamação da Assembleia Geral, de resolução proposta pelo Brasil e pela Alemanha, ao qual eleva o direito à privacidade das comunicações cibernéticas à condição de direito humano inviolável. Portanto, as repercussões elas foram imensas. Eu lembro de haver citado, em certa altura de nossos debates, o embaixador Gelson Fonseca Júnior, de saudade, de memória, que diz que ele próprio, um ex-embaixador do Brasil na ONU, na qual afirmava ser necessária, aspas, a capacidade de nós desdramatizarmos a agenda da política externa, ou seja, reduzir os conflitos, crises e dificuldades ao leito diplomático.
como em outros momentos históricos em que nosso relacionamento com Washington atravessou fases de desgaste, é tempo de inventariar os muitos assuntos e reorganizarmos a agenda a fim de que, de maneira racional, sejam enfatizadas e desenvolvidas as afinidades e os interesses comuns, com a mesma habilidade com que precisam ser gerenciados os pontos circunstancialmente negativos dessa pauta tão complexa. E faz parte desta pauta, foi alvo de debates entre o presidente Barack Obama e a presidente Dilma, a condição dos Estados Unidos elevar o nosso país à condição de país que não necessita de vistos, o chamado conceito de supressão de vistos, essa agenda que foi iniciada, que está paralisada e que tanto interessa a um conjunto cada vez maior de brasileiros pelos seus amplos interesses nesse intercâmbio comercial e cultural que temos com os Estados Unidos. Somente a partir deste descongestionamento das relações do Estado brasileiro com os Estados Unidos é que esse tipo de agenda poderá avançar, poderá evoluir. Eu tenho certeza que é uma agenda que interessa aos brasileiros. Quantos de nós não almejamos que na nossa relação com os Estados Unidos nós possamos ter a figura da supressão do visto, como tantos países europeus que se relacionam com os Estados Unidos. Enfim, a desdramatização desta agenda há que levar em conta, para além dos diversos aspectos agora salientados, que os Estados Unidos da América representam um mercado interno de 16 trilhões de dólares e importam aproximadamente 3 trilhões de dólares por ano, dos quais apenas 1% desse valor corresponde aos produtos, mercadorias e serviços exportados para os Estados Unidos da América. Para efeito de comparação, a China, que tem áreas de rivalidade direta e enormes diferenças com os Estados Unidos em termos de visão de mundo, exportaram em 2013 para lá 400 bilhões de dólares, ao passo que no mesmo período o Brasil vendeu apenas 30 bilhões de dólares, ou seja, menos que 10% daquilo que os chineses conseguiram colocar no mercado norte-americano, que apenas confirma, senador Pimentel, as extraordinárias oportunidades que esse mercado pode oferecer para um país ascendente como o nosso. A presidente Dilma já fez ver ao presidente Barack Obama e ao mundo o seu desagrado com a bisbilhotagem de que foi vítima. Adiou sua visita de Estado a Washington. Creio que a única que a Casa Branca planejara fazer, inclusive, em 2013. Aliou-se a chanceler Angela Merkel, da Alemanha, outra líder agravada pela espionagem da NSA, para aprovar na ONU a iniciativa que teve como endereço certeiro as ações inadequadas da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Sediaremos em São Paulo, em abril vindouro, a 24ª Conferência Internacional sobre Governança da Internet, que certamente irá estimular o debate sobre a adoção de um novo marco universal para regular de maneira compartilhada e mais transparente, a rede mundial de computadores, a internet. Portanto, nos parece que esse é o momento adequado para que nós possamos seguir adiante, olhando mais do que nunca para frente, para o futuro, até porque, como bem assinalou o senador Pimentel, em 2013, nós tivemos uma diferença de balança comercial de aproximadamente 6 bilhões de dólares com os Estados Unidos da América. Portanto, esse é o ambiente que me parece adequado nesse momento em que nós precisamos, acho eu, estou convicto, de retirarmos tudo quanto é tipo de emoção e de drama dessa relação que precisa seguir adiante pelas extraordinárias oportunidades que pode revelar, não apenas aos brasileiros, assim como aos norte-americanos. Muito obrigado. Cumprimento o senador Ricardo Ferraço. De fato,
Não pode uma agenda